Salve, salve, galerinha! Muito bom dia pra você nessa quinta. Começou a rodada do Campeonato Brasileiro e já sabemos o resultado da galerinha que tá perto da gente na tabela. Tirando o Internacional, que joga hoje, estaremos com o secador ligado novamente. Inclusive, fora isso, o Renato Kaiser falou dessa briga por título. Depois da vinheta, vou estar trazendo pra vocês como fica a situação do Fortaleza nesse Brasileirão a partir dos resultados de ontem, tá? Que já começou a rodada e a gente tem muito o que dizer por aqui. E aí, o empate do Botafogo, a vitória do Palmeiras, como fica o Leãozinho para essa 34ª rodada? Depois da vinheta, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, cá estamos. Vamos começar com as palavras do Kaiser. Ele deu uma entrevista para Martinha no quadro Fortaleza Cast. Você pode acompanhar na íntegra lá no YouTube do Jogada. E eu trouxe aqui 2 trechos onde o Kaiser fala sobre ele e fala sobre essa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então vamos acompanhar o que foi que o Kaiser falou. Vida que segue. Hoje eu tô aqui, tô feliz e tô podendo ajudar o Fortaleza. Espero ajudar mais ainda. Espero voltar a conquistar títulos. A gente tá na briga aí por um título, pode ser o mais histórico do clube. Então acho que eu agora tenho que focar de hoje para frente. Então até os gols que eu faço já passaram, os gols, as assistências já passou. Eu estou pensando de hoje, no próximo treino, no próximo jogo. Então acho que esse é o nosso pensamento. Eu acho que o nosso elenco também está pensando assim, está todo mundo pensando da mesma maneira. O jogo passou, vamos para segunda-feira, vamos treinar de novo, vamos para terça-feira, vamos para quarta-feira, até chegar o próximo jogo. Acho que é desse jeito que a gente vem pensando e está dando certo durante o ano. O campeonato, a gente sabe que o campeonato está bem acirrado, a gente está atrás um pouco na disputa, mas não tem nada perdido ainda. Acho que a gente pode conquistar mais pontos e quem sabe acontecer um milagre para nós e nós fazer a nossa história aqui dentro do Fortaleza. E a impressão... Bom, o Kaiser falou até a palavra milagre, né? Por que seria um milagre? Bom, é um fato que são poucas rodadas para você tirar pontos de um líder que vinha tão em alta, né? O Botafogo joga muito, muito mesmo. Inclusive, nesse empate de ontem, para quem assistiu o jogo, viu que o Botafogo praticamente amassou o Atlético Mineiro, mas não conseguiu transformar isso em resultado. Só que antes de eu trazer mais sobre isso, ainda tem uma outra resposta do Kaiser sobre isso que a gente geralmente faz, sobre secar os adversários. A Martinha perguntou isso para ele também. Acompanham também os jogos, os outros jogos do Brasileirão, porque o torcedor tá com o secador ligado. Dentro do elenco, vocês também comentam sobre isso? Com certeza, a gente tá sempre de olho, né, na tabela aí. Às vezes, quando a gente tá na consideração, tá passando outros jogos, então a gente acaba assistindo ali. Então, tem que estar 100% focado no campeonato. A gente sabe que é um campeonato difícil e como eu falei, às vezes um jogo que você acha que um time, esse aqui vai ganhar porque tá lá em cima, e vai o outro surpreende. Então, é um campeonato muito difícil, a gente tem que estar sempre ligado. Como que é a tua relação? É isso. Das palavras do Kaiser, tem que estar sempre ligado. Inclusive, falando sobre time que tá lá em cima, falando sobre time que tá lá embaixo, é a realidade do Fortaleza se a gente vai olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro. No caso, o Fortaleza é o que tá lá em cima e o Fluminense é o que tá lá embaixo. O Fluminense, com os resultados desse início de rodada, teve 8 jogos ontem, certo? E vai ter um hoje e vai ter o último da rodada amanhã. O Fluminense, ele caiu algumas posições e tá aqui em 16º, na portinha da zona de rebaixamento. Ele só não está na zona de rebaixamento por um detalhe, certo? Por um mero detalhe, que é o critério de vitórias, certo? O Criciúma tem 9 vitórias e o Fluminense tem 10 vitórias. Então, por esse detalhe de critério de desempate, o Fluminense, ele não está na zona de rebaixamento. Mas aí, vai o quê? Vai perder a oportunidade de buscar se livrar disso em casa. Por isso que a pressão do jogo de amanhã para eles é gigantesca. Mas, enfim, isso a gente vai abordar bastante na live de hoje e nos conteúdos de amanhã também. Mas pro Fortaleza, como é que fica com o contexto da rodada? Vamos começar primeiro pelos confrontos, tá? Ontem nós tivemos Corinthians ganhando do Cruzeiro, o jogo foi das 11 da manhã. Depois o Bragantino empatou com o São Paulo, um bom resultado a título de G6, né? O São Paulo fica aí com 58 pontos, distante da gente, né? Distante da gente, mas, enfim, bom que congele aquele distante
ilusório, né? Que se você dá umas rodadas aí sem você vencer, ele pode chegar perto. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense. Dessa forma, ele consegue um respiro, né? Chega até os 40 pontos, então já começa a desgarrar um pouco ali dessa galera que está mais perto da zona de rebaixamento. Daí a gente tem também aqui o Criciúma perdendo para o Vitória, certo? Vitória que o próximo jogo é contra o Botafogo, lá no Newton Santos. E o Vitória, ele já está aqui com seus 41 pontos. 41 pontos. Será que busca o Bahia? Olha, eu torci muito pelo Bahia, tá? Torci muito. Sequei muito Palmeiras, mas foi bizarra a forma que o Bahia perdeu esse jogo. Enfim, passei muita raiva. O Grêmio empatou com o Juventude. Flamengo venceu o Cuiabá, o que deixa uma certa pressão para o Fortaleza vencer a sua partida de amanhã, porque o Flamengo chega aos 62 pontos, tá a 1 ponto da gente. E bom, se o Fortaleza perder, que não queremos, Deus o livre que isso aconteça, acaba se tornando um confronto direto por posição na próxima rodada, jogo que vai ser aqui no Castelão. Tá os ingressos quase todos esgotados já, inclusive se você não comprou o seu, compre o seu ingresso. Mas continuar falando, porque depois desse jogo do Flamengo teve esse jogo do Atlético Mineiro, mas antes eu peço para você deixar o seu like. Deixa o seu like aí embaixo. Se você ainda não deixou, clica aqui no botãozinho de gostei, porque ajuda muito o canal a crescer, ajuda a engrenar, ajuda no algoritmo. Então, se você não clicou ainda, clica aqui para ajudar a gente a crescer. E também se inscreve para a gente bater logo os 20 mil inscritos, tá certo? Vamos lá, Atlético Mineiro empatou com o Botafogo, chegando assim aos 69 pontos, certo? Então, isso deixa o Fortaleza na oportunidade de ficar a 3 pontos do Botafogo, se o Fortaleza vencer. Então, assim, foi um jogo muito bizarro esse jogo do Botafogo, porque teve muita confusão, né? Os jogadores do Botafogo ficaram fora de si, o Luiz Henrique desfalca para o próximo jogo, o Barbosa também, por expulsão. Cara, aconteceu tanta coisa, velho, sério. Olha isso, os seguranças do Botafogo brigando com o pessoal que faz a segurança do estádio, lá do Independência, né? E, assim, começa uma situação meio chata pro Botafogo, porque foi um time que atacou o Atlético Mineiro o jogo inteiro. E o Atlético Mineiro com 1 a menos desde o comecinho do primeiro tempo. E não conseguiu fazer o resultado, sendo que já vinha de um tropeço pro Cuiabá na sua casa. Ou seja, o Botafogo tá o quê? Desfocado por causa da Libertadores, tá entrando numa oscilação. Eu acho que o Botafogo jogou muito bem em termos de performance, mas assim, performar sem o resultado, principalmente numa reta final, é complicado, né? E deu um tropeço que faz com que o Palmeiras praticamente dependa de si até o fim do campeonato, porque se o Palmeiras seguir vencendo, ele vai ter um confronto direto contra o próprio Botafogo. O Palmeiras está hoje a 2 pontos do Botafogo. O Palmeiras tem 67 e o Botafogo tem 69. Se cada um manter sua pontuação até o confronto entre si, o Palmeiras pode passar deles. E aí, meus amiguinhos, o Botafogo se colocou numa situação super chata. Essa é a sequência. O Fortaleza vai jogar aqui contra o Fluminense. Bahia venceu seu jogo, o Botafogo empatou seu jogo e o Fortaleza tem esse desafio imenso e pode ficar a 3 pontos. Levando em consideração esse confronto direto entre Palmeiras e Botafogo, que vamos imaginar um cenário onde saia um empate daí, seria gigante, né? Imaginar que saísse um empate ali entre Botafogo e Palmeiras, se o Fortaleza tiver o seu 100%, ele ultrapassa. Mas aí é aquela coisa, né? O Fortaleza ele vai depender ainda de outros resultados, certo? Mas principalmente de si, porque esse é o principal ponto da questão. Tudo passa pelo resultado de amanhã. Hoje a gente vai secar o Internacional para ele não chegar muito perto, né? O Inter tem aí os seus 59, pode chegar aos mesmos 62 que o Flamengo tem, encostar 1 ponto da gente, mas a nossa principal missão é vencer o Fluminense. Muitas projeções a gente pode fazer, muitas ideias, coisas, cenários, né, possíveis, factíveis, mas, cara, rodada passada, dizer um negócio pra vocês. Rodada passada, o Fortaleza tinha 7 pontos de distância pro Botafogo. 7 pontos. O Fortaleza, amanhã, ele pode ficar a 3. Então, assim, o cenário, ele tá estabelecido. O Botafogo tropeçou, certo?
mas depende muito da gente. Então, torcer muito para que o Fortaleza consiga cometer esse crime no Maracanã e a gente vai desenrolando esses assuntos e esses cenários nos próximos conteúdos. Quero que você coloque a sua opinião aqui. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like aí embaixo, tá? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima e tchau!